Olá, galera! Tudo bem com vocês? Prazer! Eu sou o professor Halo, professor de matemática, tá bom? Para se você é novo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, então já vai logo se inscrevendo, tudo bem? Já vai logo se inscrevendo, deixa seu like, coloca aí no comentário também, né? O que você espera no caso das aulas, né? Coloque aí no comentário, né? Eu sou novato aqui no canal, professor. E estou aqui para aprender, né? Estou em busca de conhecimento. Nesse ritmo, tá? Então já vai logo deixando seu like, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre operações com frações, tá bom? Professor, que bom que o senhor colocou essa aula para hoje, porque eu tenho dificuldade mesmo em operar frações. Eu tenho dificuldades em somar, em subtrair, multiplicar, dividir também frações, tá bom, professor? Que bom que o senhor apareceu com essa aula. Então vamos lá, galera, tá bom? Bom, olha só. As operações com frações, nós vamos começar com as básicas ainda. Eu posso dividir isso, para não ficar muito longo, né? Eu posso dividir essa aula em dois vídeos, tá bom? Hoje nós vamos ver a adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aula 2, nós iremos ver potência e também nós iremos ver radiciação, tá bom? Ok, galera? Então vamos lá. Primeira operação que nós vamos ver hoje vai ser a soma, tá bom? Vamos fazer a soma de frações, de duas ou mais frações, tá? Mas para efetuarmos a soma, nós vamos ter que ficar ligado em dois casos. Vamos analisar primeiro o primeiro caso, onde os denominadores são iguais. Professor, não lembro quem é o denominador, eu confundo numerador, denominador. Então, vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma fração, uma qualquer, 3 quintos. E a fração... ainda não, calma, vamos lá explicar aqui. Uma fração é composta por dois elementos. O cara que está aqui em cima, ele é chamado de numerador. E o cara aqui embaixo, ele é chamado de denominador. Chamado de denominador, tá? Eu vou explicar quem é um e quem é outro para a gente entender devagar, tá? Então, olha só. O denominador, vamos supor que eu tenho uma barra aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma barra aqui, tá? O denominador, o cara de baixo, ele é a quantidade total de pedaços que o nosso objeto ele é dividido, tá bom? Vamos assim dizer que o objeto tal ele é dividido em tantas partes iguais. Guarda essa informação. Então aqui, ó, essa minha barra eu irei dividi-la, né? Irei cortar em 5 pedaços iguais. É isso que o denominador vale, tá bom, gente? É ele que diz o nosso todo, nossa barra, né? Nosso objeto, em quantas partes iguais ele vai estar dividido. Então a gente vai dividir isso daqui em 5 pedaços. Ah, professor, então se aqui fosse 8, eu ia dividir em 8 pedaços, tá bom? Se fosse 11 aqui embaixo, no denominador, eu ia dividir em 11 pedaços iguais. Perfeito? Então, como são 5, eu vou dividir em 5 pedaços. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Vamos supor que todos esses 5 pedaços, eles tenham mesmo formato, mesma medida, tá? Eles sejam todos iguais. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. O valor do denominador. O numerador é a quantidade de partes que eu vou assumir. Lembra que eu falei? Imagine que seja uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. Eu dividi em 5 pedacinhos. O numerador vai ser a quantidade de pedaços que eu iria comer. Então, se são 3, 1, 2, 3. Perfeito.
essa é a minha fração que eu estou representando aqui, ó. Que eu estou desenvolvendo aqui, mostrando para vocês que esse cara é esse cara aqui, tá bom? Mas, ok, isso daqui foi só mesmo para a gente relembrar uma parte de fração, para vocês saberem que, para o primeiro caso, os denominadores são iguais, no caso, para a gente operar a soma, né? Esses carinhas aqui, ó, quem serão iguais serão os caras de baixo. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha a seguinte fração, a seguinte operação. Eu tenho 4 nonos e eu queria somar com 2 nonos. Primeiro caso, denominadores iguais, quando os denominadores são iguais. Você pode analisar bem aqui, ó, 9, 9, certo? Eu tenho a fração 4 nonos e eu quero somar com a fração 2 nonos. O que é o primeiro caso? Ele nos vem com a adição. Que quando os denominadores são iguais, eu quiser somar, eu irei repetir, tá bom, gente? Eu vou repetir o denominador. Eu vou manter ele. Então, aqui é 9 e aqui é 9, eles são iguais. Eu vou repetir, vou até trocar de cor. Aqui, ó. Eu vou manter o 9. Tá bom? Repete o denominador. E normalmente nós vamos operar, ó. Nós vamos operar os numeradores. Então, pego 4, soma, né? Mais 2. Pronto. Agora eu tenho 4 mais 2. Ah, 4 mais 2 são 6, professor. Eu vou repetir aqui o 9, ó. Tá bom? Agora eu tenho como resultado 6 nonos. Mas só que nós temos que simplificar essa fração, tá bom? Eu posso analisar o 6 e o 9, eles têm um divisor comum. Quem é? O divisor, o número 3. Então, vou pegar o 6, vou dividir o 3 por 3. 6 dividido por 3 são 2. 9 dividido por 3 dá 3. Essa é a nossa resposta final. Da operação 4 nonos mais 2 nonos, minha resposta final, 2 terços. Tá bom? Ah, professor, mas o que aconteceu nessa parte aqui? Simplificação de fração, tá? Vou até puxar para cá, ó. Eu estou reduzindo aos menores termos comuns, tá bom? Estou simplificando minha fração. Se você quiser que eu traga uma aula para vocês aqui sobre simplificação, uma forma fácil, né, de efetuarmos isso, de simplificar a fração, coloca nos comentários, tá bom? Pra gente ver isso. Se você ainda não viu, no caso aqui você vai ter um pouquinho de dificuldade para entender. Se você ainda não viu o que é simplificação de fração, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas eu vou tentar levar o máximo possível para você compreender. Mas se você tem essa dificuldade, você ainda não viu, coloque nos comentários. Professor, coloque essa aula, faça essa aula aí de simplificação de fração, que eu vou atendo, eu leio os comentários e a gente resolve, tá? Perfeito, gente. Então, olha só. Na soma, nós temos que ficar de olho no primeiro e no segundo caso. Primeiro caso, denominadores são iguais. Quando eles são iguais, repete o denominador. E normalmente você vai operar os caras lá de cima. Repete de baixo e soma os de cima. Vamos lá para mais um exemplo? Ok, galera. Exemplo 2. Bem aqui, tá? Vamos efetuar a seguinte operação, a seguinte expressão, né? 7 vinteavos, tá? Mais 3 vinteavos menos 15 vinteavos. Peraí, professor. A gente estava falando da soma. Por que apareceu um sinal de subtração ali, um menos? Tá bom, gente. É uma pequena correção, tá? Porque aqui, ó.
quando nós estamos por essa regra aqui, ela é válida tanto para soma quanto para subtração, tá? Primeiro caso, denominadores iguais, quando os denominadores são iguais, ela vai ser para soma e para subtração. Então nós já vamos aplicar aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Você pode olhar, ó, que a primeira fração possui o denominador igual a 20. A segunda fração, denominador igual a 20. E a terceira fração, denominador igual a 20. Todos eles possuem o mesmo denominador. A regra diz que nós iremos mantê-lo lá na frente. Tá bom? A gente vai manter ele aqui. Repete ele. E normalmente a gente vai operar os demais valores. 7, bem aqui, ó, 7 mais 3 menos o 15. Perfeito? Isso é igual. Bora fazer passo a passo, devagarzinho. 7 mais 3 são 10. Vou repetir o menos 15. 10 menos 15. Ai, professor, números inteiros. Temos números inteiros, sim. A gente também acaba fazendo essas operações. Pode ser que aconteça isso. Vai aparecer, gente, números inteiros. A gente vai trabalhar as frações com números inteiros. É isso aí, tá bom? Então já fica ciente. 10 menos 15. Eu confundo, professor, na hora do jogo de sinais. Olha só, eu vou dar um bizu aqui para vocês, tá? Um macete eu vou falar para vocês. Vou até pegar uma folha em branco aqui rapidinho. Ok, gente? Então assim, quando nós na soma, né, lá com os números inteiros, nós temos sinais iguais e sinais diferentes, vocês já devem ter escutado essa regrinha, ó. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior, né? Ou alguns acabam confundindo, por causa que acabam trazendo repete o sinal, mantém o sinal, ou repete o sinal do maior, acaba tendo essa confusão, né? Então assim, ó, cá entre nós aqui, alguns professores vão até dizer que eu estou ensinando errado. Não, é uma forma para você entender e compreender, tá bom? Como é que a gente vai fazer essas operações. O que eu quero que vocês façam primeiro é que vocês entendam se a gente vai somar ou a gente vai subtrair, tá bom? A gente só soma quando os sinais são iguais, correto? A gente subtrai quando os sinais são diferentes. E na parte do sinal, eu quero que vocês excluam esse pensamento aqui, ó. Excluam esse pensamento aqui, esse complemento, tá? E repitam essa frase aqui, ó. Então, se os sinais são iguais, você soma e repete o sinal do maior. Se os sinais são diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. É isso que eu quero que vocês coloquem em mente agora. Tanto somar ou subtrair, no final, por sinal, vocês vão repetir o sinal sempre do maior. E isso vai valer, olha só como isso aqui, ó, vai dar certo. Olha só, eu só preciso lembrar, se os sinais são iguais, eu somo. Se eles são diferentes, eu diminuo. Olha só, iguais soma, diferentes diminuo. E no final, repito o sinal do maior, tanto para um quanto para o 8. Eu não estou mostrando aqui a regrinha, só quero que vocês lembrem agora. Sinais iguais, soma e repete o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Olha só que legal. Menos 5, menos 8. Os sinais são iguais. Então os números, sinais iguais, eu vou somar. 5 mais 8, fazendo a conta, a gente encontra 13.
e repete o sinal do maior. Entre o 5 e o 8, o maior é 8. Qual é o sinal dele? Negativo. Então fica aqui, ó. 12 mais 12 mais 17. Sinais iguais eu somo. 12 mais 17 são... Desculpa, 12 mais 15 são 27. Repito o sinal do maior, que é do 15. Que mais? Acabou, podem analisar. Menos 17 mais 14. Os sinais já são diferentes. Então eu diminuo. 17 menos 4 dá 3. Qual é o sinal do maior? Eu repito o sinal do maior, que é o 17. Menos. Observem que eu só estou falando, gente. Soma ou subtrai e repete o sinal do maior. Soma ou subtrai e repete o sinal do maior. Pode analisar? Mais 15 menos 18. Sinais diferentes. Diminuo. 18 menos 15. 3. Repito o sinal do maior. Menos. Pronto. Vocês podem ver como essa ideia fica bem melhor. Já não confunde muito vocês. Ah, repete o sinal, mantém o sinal. Porque alguns falam, né? Soma e mantém o sinal. Subtrai e repete o sinal do maior. Aí já tem essa pequena confusão, alguma coisa a mais que vocês têm que prestar atenção, meio que memorizar, né? Aqui não. Você soma e repete o sinal do maior, subtrai e repete o sinal do maior. Coloquem já sempre isso em mente. Então vamos lá, voltando para nossa conta, para nossa aula. Eu tenho 15, desculpa, eu tenho 10 menos 15. Aqui não aparece, mas tenho mais, né? Os sinais são diferentes. Eu somo ou subtrai? Se os sinais são diferentes, eu diminuo, professor. Isso. Quanto aqui é 15 menos 10? 5. E o que eu faço? Repito o sinal do maior. O 10 ou o 15 é maior? É o 15. Qual é o sinal que acompanha ele? Negativo. Tá aqui, ó. Agora, a gente consegue simplificar. 5 e 20. Eu consigo dividir ambos ao mesmo tempo por qual número? Ah, o 5 eu consigo dividir por 5 e o 20 também consigo dividir por 5. Então, bora lá. Sinal aqui, ó. Menos 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5 dá 4. Acabou. Olha o resultado da nossa conta. Tá bom, gente? Professor, quando o senhor divide em cima por um número, eu tenho que dividir pelo mesmo número embaixo? Sim, gente. Essa é a regra para nós efetuarmos a nossa simplificação de fração. Esse carinha aqui, ó. Aqui eu não dividi por 3, então aqui eu também vou dividir por 3. Tá bem? Ok? Então, tudo certo na ideia de sinais diferentes, sinais iguais e também na ideia de soma e subtração, tá? Operação com fração. Primeiro caso, denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, repito o denominador e opero os numeradores. Para vocês entenderem, eu repito o valor lá embaixo, que está embaixo, e eu opero os valores que estão em cima. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá para o segundo caso. Ok, gente? O segundo caso que a gente vai trabalhar na soma ou na subtração é quando os denominadores são diferentes. Tudo bem? Nós já vimos quando os denominadores são iguais. Repete o valor de baixo e opera os valores de cima. Quando os denominadores são diferentes, nós precisamos de um passo extra. Qual é esse passo extra? É o que a gente chama de MMC. Nós vamos precisar do menor múltiplo comum entre os valores dos denominadores. Vamos começar com um exemplo pequeno aqui ainda, tá? Eu vou colocar aqui. Perfeito. Exemplo 1. 3 quintos mais 5 sextos. Tá bom?
Olha só, gente. Os caras de baixo, os denominadores, eles são diferentes, são distintos. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 5 e o 6 e tenho, tá bom? Que verificar o MMC deles. Exatamente, o MMC. Eu vou fazer aqui, assim, ó, eu vou fazer aqui de novo, na ideia que vocês já sabem fazer o MMC. Então eu poderia fazer de forma mais rápida, quase sem muita explicação. Mas se você também ainda não viu ou tem dificuldade nisso, não lembra como faz, coloque nos comentários que eu posso trazer uma aula aqui especialmente disso também para vocês, tá? De MMC, uma aula só de MMC, para a gente calcular. E não somente isso, de MDC também, o nosso máximo divisor comum, tá bom? Então vamos lá. Eu vou encontrar o MMC de 5 e 6. Eu vou começar com o número 2, né? Por quê? Porque eu consigo dividir, pelo menos um desses caras eu consigo dividir por 2. E a gente tem que seguir na ordem dos primos, né? 5, eu consigo dividir por 2? Não, professor, porque o 5 é ímpar. O que eu vou fazer? Vou repetir o 5. 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu olho, 5 e 3. Eu não consigo mais dividir por 2. Aí eu vou para o próximo valor primo, que é o 3. Eu consigo dividir alguém por 3? Consigo, né? Então vou colocar aqui. 5 dividido por 3? Não dá, professor. Repito novamente o 5. 3 dividido por 3 dá 1. Ok. Agora eu tenho 5 e 1. Eu não consigo mais dividir nenhum dos dois por 3. Então eu vou jogar para o próximo valor primo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 não consigo dividir por 5. 1 e 1, né? Fechei aqui, ó. E agora dá para me encontrar o MMC. Vou pegar esses valores aqui, multiplicar entre si. E o resultado vai ser o meu MMC, né? O nosso mínimo múltiplo comum de 5 e 6. Fazendo a multiplicação, 2 que multiplica 3 é 6. 6 que multiplica 5 dá 30. Olha só que legal, gente. 30 é o valor do nosso MMC. Ok, professor. Entendi como é que a gente tem que fazer primeiro o MMC. E agora? Eu vou pegar bem aqui, ó. Deixa eu pegar de novo a nossa operação. 3 quinto mais 5 sexto. Esse 5, esse denominador aqui, eu quero transformar ele em 30. É isso que a gente vai fazer, tá? Olha só. A gente encontrou o MMC. Agora, os denominadores, eu vou transformar eles no nosso MMC. Se aqui fosse, por exemplo, um outro valor, eu tinha que transformar esses caras no outro valor, tá bom? Mas como é que eu vou fazer essa transformação? Vem comigo. Eu observo o 5. Aí eu penso, qual é o número que eu multiplico o 5 que vai resultar em 30? Tipo, 5 vezes quanto que é igual a 30? Aí você olha, você pensa e sabe que 5 vezes 6 é 30. Então eu vou fazer o seguinte. Esse 5 eu vou multiplicar por 6. Só isso, professor? Não. Vocês lembram no nosso exemplo anterior que na nossa simplificação de fração, quando eu dividia um cara por um número, eu tinha que dividir o outro pelo mesmo número? Aqui não vai ser diferente, mas aqui agora eu vou multiplicar. Se é 5 vezes 6, esse 6 eu também vou multiplicar o cara aqui de cima.
Agora vamos para outra fração. 6. Que número que multiplicado por 6 resulta em 30? Fazendo a conta. Então, vou pegar aqui, ó. Vou multiplicar por 5. Aqui em cima também, vou multiplicar por 5. Puxando para o outro lado da igualdade, 5 vezes 6 é 30. 3 vezes 6 são 18. Olha a operação aqui, ó. 6 vezes 5 é 30. E 5 vezes 5, 25. Agora você pode analisar, ó. Denominador 30, denominador 30. Nós já vimos o que acontece. Repito. E normalmente a gente opera aqui, ó. Agora nós temos 18 mais 25. Se a gente não sabe fazer de cabeça, a gente arma, né? A gente arma a nossa conta. Eu tenho 25, eu vou somar com 18. 8 mais 5 são 13. Subiu 1. 1 mais 2 são 3. 1 mais 1, 4. 43 sobre 30. O 43 30avos. Essa é a nossa resposta. Professor, o senhor não vai fazer aquela situação que a gente simplifica? Não, gente, porque aqui a gente não tem um número que divida 43 e 30 ao mesmo tempo. Tá bom? A gente só faz isso quando existe um número que possa dividir o primeiro e o segundo. Fora isso, não tem como a gente reduzir ele. Tudo bem, gente? Entendido aqui? Vamos a mais um exemplo? Exemplo 2, galera. Eu quero saber quanto é que é o 1 sobre 2 menos 3 quintos mais 1 quarto. 1 sobre 4, né? Olha só. Os denominadores são todos diferentes. Primeira coisa, nós vamos encontrar o MMC de 2, 5 e 4. Exatamente, pessoal. Nós vamos encontrar o MMC desses três valores. Se aqui tivesse 5 frações e todos estivessem denominadores diferentes, iríamos encontrar o MMC desses 5 valores, desses 5 denominadores. Ok, vamos lá. 2, 5, 4. Começamos pelo primeiro, fazer o teste pelo primeiro número primo, né? Que é o 2. Eu consigo dividir pelo menos um desses valores por 2? Vou colocar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 5 eu não consigo dividir por 2, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Cada um tem que dividir, tá? Ainda consigo dividir alguém por 2 dessa nova série, dessa nova sequência? Consigo. 1 eu repito que eu não consigo. 5 é ímpar, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Você analisa, nenhum deles é par. Então não consigo dividir por 2. Eu consigo dividir por 3? Também não. Aí eu vou pulando sempre para o próximo valor primo, que é o 5. Eu consigo dividir alguém por 5? Consigo. 1 não dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 eu não consigo dividir por 5, então repete. Pronto. Nós estamos apenas numa fileira de 1. O MMC vai ser quem? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 5 dá 20. Vamos pegar nossas frações.
1 sobre 2 menos 3 sobre 5 mais 1 sobre 4. E a gente vai fazer essa pergunta para cada um desses carinhos aqui. Por quem eu preciso multiplicar 2 para ter 20 como resultado? Professor, multiplicar 2 para ter 20 é o 10, né? Exatamente. Então, vou multiplicar o 2 por 10 e também vou multiplicar 1 por 10. Agora o 5. Que número multiplicado por 5 vai resultar em 20? É o 4. Se eu estou multiplicando por 4, aqui também irei multiplicar por 4. Que número multiplicado por 4 vai resultar em 20? A gente acabou de dizer que descobri que é o 5. Né? 5 vezes 4 é 20. 4 vezes 5 não é a mesma coisa? Comutatividade. Então, vou multiplicar também por 5. Agora, 1 vezes 10 são 10. 2 vezes 10 são 20. Menos 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 4 dá 20. Mais 1 vezes 5 é 5. 4 vezes 5 dá 20. Ah, olha, professor, que legal. Vamos lá operar? Finalizar aqui, ó. Sinais diferentes. Opa, sinais diferentes. Diminuo e repito o sinal do maior. Mas antes disso, deixa eu colocar logo aqui, ó. Denominadores iguais. Aqui. Repito aqui, ó. Já tava, desculpa, gente, já tava me adiantando num passo aqui, tá? Agora sim. Bora fazer devagar. Sinais diferentes, subtraio e repito o sinal do maior. Agora sim. 12 menos 10 dá 2, né? Qual é o sinal do maior? Ah, pessoal, o maior é 12. O sinal dele é negativo, então já fica aqui, ó. Vou repetir o 5, que ainda falta operar com ele, né? Sinais diferentes. Subtraio. 5 menos 2 dá 3. Subtraio e repito o sinal do maior. O maior é 5. O sinal que acompanha o 5 é positivo, então deixa positivo, né? Não precisa aparecer quando é positivo. E aqui, ó, 20. E você novamente vai verificar que não tem um número que eu consiga dividir 3 e 20 também ao mesmo tempo. Tá bom? A não ser o 1. Mas seria 3 dividido por 1 dá 3. 20 dividido por 1 dá 20. Não mudaria nada. Então, acabou a nossa conta. Ok, gente? Olha só. Eu queria também fazer a multiplicação e divisão, mas esses dois casos na soma e na subtração exigem um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então, vamos deixar para o outro vídeo as operações multiplicação e divisão. E mais à frente a gente pode fazer um terceiro vídeo, uma parte 3, né? De potência, né? De potência e radiciação, tá bom? Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Você que está atrás de conhecimentos, aprender, né? A resolver esse tipo de conta. Então, vamos lá. Muito obrigado pela companhia de todos, tá bom? E até a próxima.